bom é que hoje nós podemos ser chamados filhos de Deus. Amém? Pai querido, nós te agradecemos, Jesus, porque Tu és grande, Tu és maravilhoso, Senhor. Nós queremos oferecer aqui o nosso louvor e a nossa adoração e relembrar, Jesus, que é por Ti, pelo Teu amor, que hoje nós estamos livres e temos vida, Senhor. Foi o Teu amor que nos alcançou. Queremos te pedir por cada pessoa que está aqui, Senhor, e te agradecer, porque as pessoas que se dispuseram a fazer isso também dedicaram, Senhor, o seu tempo, dedicaram suas vidas, dedicaram suas vozes, Senhor. Pai, que seja recebendo a nossa oração como arma suave para o seu trono, Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Lá em 1 Coríntios 15, 21 e 22 diz assim: visto que a morte veio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por um só homem. Pois da mesma forma como em Adão todos morrem, em Cristo todos nós somos vivificados. Amém? Esse é o espírito dessa noite. Essa é a nossa celebração. Existe-se um memorial, um sentimento pelo fato da morte de Jesus, mas temos a alegria e a convicção de que Ele venceu a morte. E hoje nós celebramos também a vida. Amém? Eu convido nesse momento o nosso coral a se posicionar aqui na frente e convido você também a estar celebrando esse momento conosco. Oh,
estamos maravilhados e impressionados com o teu amor por nós. Essa é a história do teu plano de andar em comunhão conosco. Te somos gratos porque o Senhor está sempre disposto a tudo para nos amar. Te adoramos, te agradecemos pela redenção. Tu és o Rei que está convidando a todos para a adoração. Pai tão bondoso, sabe que o Filho
E descobrimos a cada dia uma maneira nova que o Senhor nos mostra o seu amor. E não podemos deixar de chorar, Senhor, e de dizer quão maravilhoso é ter em nossas vidas. que nada pode nos separar desse amor, nem a morte, nem a vida,
nem principados, nossos medos de hoje, nem as preocupações do amanhã, nem mesmo os poderes do inferno poderão nos afastar desse amor. Se estivermos mais alto céu, ou mais profundo oceano, nada em toda a criação será capaz de nos separar do amor de Deus, que é revelado em Cristo Jesus, nosso Senhor. O amor que não me deixa ir, eu sei que posso descansar e eu darei a esse amor o mais profundo do meu ser. Eu quero me encher de ti. Te agradeço, amor, que não me deixa ir. Eu sou grato ao meu Cristo pela graça que mostrou. O antigo de louvor me envolvesse em teu perdão. Te agradeço, amor, que não me deixa ir. O amor que não me deixa ir, que me deixa ir. Coração encontra paz. Estou em teu perdão, mas nem sei que posso achar a tua vontade, Senhor. Te agradeço, amor, que não me deixa ir. Eu sou grato ao meu Cristo pela graça que mostrou. Tu és digno de louvor, me envolveste em teu perdão. Te agradeço, amor, que não me deixa ir. Te agradeço, amor, que não me deixa ir. Eu sou grato ao meu Cristo pela graça que mostrou. Tu és digno de louvor, me envolveste em teu perdão. Te agradeço, amor, que não me deixa ir. Não me deixas não me deixas Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Boa noite a todos. Graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Coisa preciosa podermos celebrar esse tempo, esse momento que revela, que marca aquilo que é a obra de redenção, segundo a própria palavra de Deus. E eu quero falar um pouco sobre o tema da ressurreição, que tem a ver com essa cantada. E o tema é a ressurreição, creio, é a melhor opção que nós temos. Então preste atenção nesse tipo. Ressurreição, creio, é a melhor opção que nós temos.
Quero partir, a gente vai ver vários textos, vou fazer uma breve explanação aqui, mas eu vou começar lendo Mateus capítulo 28, versos de 5 a 7, que narra esse episódio da ressurreição de Jesus. É um dos textos que narra sobre esse evento apoteótico que marcou a história da humanidade. Não obstante, nós estamos aqui hoje celebrando a Páscoa do Senhor, celebrando a ressurreição de Cristo. Porque embora ele tenha morrido, a palavra de Deus diz que ao terceiro dia ele ressuscitou. E ressuscitando, vivo ele está, e vivo para todo o sempre. Mateus 28, versos de 5 a 7, diz assim: o anjo disse às mulheres: não tenham medo, eu sei que vocês estão procurando Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Venham ver o lugar onde ele jazia. Vão depressa e digam aos discípulos dele: ele ressuscitou dentre os mortos e está indo adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão. Notem que eu já os avisei. Vamos orar. Senhor, nós queremos te louvar e te agradecer por essa noite. Louvo o Senhor pela vida de cada uma dessas pessoas que aqui estão. Deus, eu te louvo pela oportunidade de juntos nos unirmos nesse tempo de celebração. Eu louvo o Senhor por todo esse pessoal que se preparou para esse tempo, para louvar, entoar canções de adoração, de louvor ao Senhor. Deus, eu oro para que por meio da tua palavra, o Senhor fale conosco, o Senhor possa trazer sobre nós um entendimento e uma disposição de coração para acolhermos bem a palavra da verdade e podermos experimentar tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Assim, desde já agora eu te agradeço no nome poderoso de Jesus Cristo. Amém e amém. Esse primeiro texto fala sobre esse episódio que mulheres foram até o túmulo onde Jesus estava, e ali elas tiveram a notícia e elas testificaram que Jesus havia ressuscitado. E há uma ordem da parte de Jesus para que elas voltassem ali e anunciassem também aos discípulos que ele havia ressuscitado. E embora o texto esclarece bem isso, que Jesus já havia dito aos seus discípulos, já havia ensinado a respeito da sua ressurreição, o fato, mas havia certa incredulidade no coração mesmo dos discípulos no tocante à ressurreição de Jesus. Não obstante, ainda hoje havia dúvida no coração de muitos sobre a questão da ressurreição. Será que isso é verdade? Será que não é? Não seria isso uma fake news inventada? E se eu acreditar nisso, vou estar acreditando na história da carochinha? Mas o fato é que havia certa dúvida. Por isso, uma ênfase aí no final, no texto que nós lemos, final do verso 7. Notem que eu já os avisei. Então, o Senhor já havia anunciado anteriormente a respeito da sua ressurreição. Não obstante, ele ordena as mulheres para que pudessem comunicar aquilo que elas tinham testificado, ali, estando ao túmulo de Jesus, que ele havia ressuscitado. Outro texto que eu quero compartilhar com vocês é Marcos 16, do versículo 9 até o 14. E esse texto nos mostra claramente que havia essa incredulidade. Houve certa dificuldade mesmo por parte dos discípulos de acreditar e de crer na ressurreição de Jesus, que ele de fato havia ressurgido dos mortos. Versos de 9 a 14 de Marcos 16 diz assim: quando Jesus ressuscitou na madrugada do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, de quem havia expulsado 7 demônios. Ela foi e contou aos que com ele tinham estado. Eles estavam lamentando e chorando. Quando ouviram que Jesus estava vivo e fora visto por ela, não acreditaram de primeiro. Depois Jesus apareceu de outra forma a 2 deles, estando eles a caminho do campo. A história dos discípulos a caminho de Emaús, que também tiveram a experiência de vê-lo ressurreto
eles tinham passado por essa experiência, eles voltaram e relataram isso aos outros, mas também nestes eles não creram. Não obstante não creram no testemunho de Maria Madalena, esses dois discípulos que estavam ao caminho de Emaús retornaram também à presença dos discípulos, relataram a eles: esteve conosco e no partir do pão nós o reconhecemos, ele não está morto, ele ressurgiu. Mas o texto diz que, ouvindo o testemunho destes, eles também decidiram que não creram. Eles não creram de prontidão que Cristo havia ressuscitado. Mais tarde, Jesus apareceu aos 11 enquanto eles comiam e censurou-lhes a incredulidade e a dureza do coração, porque não acreditaram nos que o tinham visto depois de ressurreto. Então, depois de aparecer a alguns pontualmente, Jesus aparece literalmente aos 12. A partir daquele momento, quando Jesus aparece, ele diz: agora a gente crê. Só que Jesus corrige os discípulos, criticando a incredulidade, a dureza de coração que havia neles, e não terem acreditado no testemunho daqueles que já tinham avisado a eles que Cristo havia ressuscitado. Isso já é um momento para que você possamos fazer uma reflexão. E nós hoje? O quanto nós de fato cremos na ressurreição de Jesus? O quanto a ressurreição de Jesus faz sentido para mim e para você? Ou será que em nós não há certa incredulidade? Será que em mim e você não há certa dureza de coração? Beleza, eu vou na igreja, beleza, eu canto umas canções, eu leio a palavra de Deus, mas no fundo, às vezes eu fico com uma pulga atrás da orelha. Será que esse negócio aconteceu de verdade? Será que ele ressuscitou mesmo? Será que Cristo vive para todo sempre, como a palavra de Deus diz? Será que em nós não há uma certa dureza de coração ou uma dificuldade de crer que ele, Cristo, ressuscitou? Não obstante o espírito de incredulidade, Atos 1:3 é o próximo texto que eu quero compartilhar com vocês. Atos 1:3 fala sobre o fato de Jesus, depois de ter enfrentado o sofrimento, ele, depois de ressuscitar, apareceu para muitos, dando prova indiscutíveis da sua ressurreição. Olha o que diz o texto: depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino. Amados, havia uma incredulidade, uma dificuldade de entender aquilo que de fato havia ocorrido, que era a ressurreição de Jesus, e depois de ressurreto, esse texto deixa claro que ele permaneceu ainda, dando provas indiscutíveis de que ele estava vivo. Ele não permaneceu morto, mas que ele havia ressuscitado, e ele teve que permanecer aparecendo, se mostrando, se revelando ainda por 40 dias. Tamanho era o espírito de incredulidade, mas aí Jesus aparece e ele dá provas incontestáveis de que ele havia ressuscitado. Mas havia um espírito de incredulidade, havia dúvida no coração das pessoas, e não obstante, ainda hoje, muitos corações, muitas pessoas ainda não conseguem ter uma disposição de coração para crerem verdadeiramente na ressurreição. Mas Romanos 10:9 aponta que esse é o caminho, que faz parte desse processo, a obra de redenção, a obra redentora de Cristo na cruz, passa pelo processo de crermos que ele ressuscitou. Não há como crermos em Jesus sem crer que antes ele ressuscitou dos mortos. Olha o que diz Romanos 10:9: se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração, presta atenção, que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. É uma condição de Deus. Diz que a gente precisa confessar com a nossa boca que Jesus é o quê? Senhor. Nós precisamos
expressar verbalmente com a nossa boca que nós recebemos e nós estamos nos submetendo ao senhorio de Cristo Jesus. E não só isso, a gente precisa crer no coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Então, por isso que o título da mensagem é ressurreição. Crer é a melhor opção. Porque se a gente não crê que Ele ressuscitou, como vamos crer nele? Como nos submeteremos a Ele, tendo-o como Senhor? É somente crendo que Ele ressuscitou que nós o teremos também como o nosso Salvador. Porque é crendo que Ele ressuscitou que nós seremos salvos. Depois de ter confessado, obviamente, que Ele é Senhor da nossa vida. Essa dúvida que havia, essa dificuldade de crer na ressurreição, permeou a história da igreja. A gente vai ver a orientação de Paulo, que foi no livro parte do capítulo 15 de 1 Coríntios, onde Paulo discorre, talvez dos textos paulinos, o maior texto que ele discorre profundamente a respeito desse tema chamado ressurreição. E ele gasta um bom tempo falando sobre isso, e foi lido parte desse capítulo. Aqui eu quero repartir uma porção dele também com você, para a gente entender que essa dúvida permeou a história da igreja. E que havia irmãos lá na igreja de Coríntios que ainda tinham dúvidas a respeito desse tema chamado ressurreição. Não obstante, Paulo teve que ensinar a respeito disso, dizendo assim: olha, vocês carecem de uma instrução específica, mais clara, mais objetiva a respeito desse tema chamado ressurreição. E eu convido você para ler o livro. Alguns estão dizendo que não existe ressurreição, porque se não existe ressurreição, Paulo só complicou o argumento da nossa fé. A gente não tem como estabelecer mais nenhum argumento tocante à nossa fé. Verso fé. Mais que isso, verso 15: seremos considerados falsas testemunhas de Deus, pois contra Ele testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Mas se de fato os mortos não ressuscitam, Ele também não ressuscitou a Cristo. Está dizendo, e aí a gente se torna testemunha falsa, falando que Deus fez algo que Ele não fez. Porque quem que ressuscitou Cristo dentre os mortos, gente? Deus. Foi o Deus Pai que ressuscitou o Deus Filho dentre os mortos. Então, se a gente não crê, a gente está sendo uma testemunha falsa contra o próprio Deus. Verso 16: se os mortos não ressuscitam, nem mesmo Cristo então ressuscitou. Verso 17: e se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm e ainda estão em seus pecados. Se Cristo não ressuscitou, ainda nós estamos debaixo da condenação do pecado. Porque a gente crê, segundo as Escrituras, que nós somos redimidos, a obra de redenção, nós somos libertos da escravidão do pecado por meio de quem? De Cristo. Mas Cristo venceu o pecado, venceu a morte. Aonde? Na cruz. Agora, se Ele permanecesse morto, não tinha resolvido o problema. Já ouviu comigo? Porque Cristo ressuscitou. Aí sim, Ele venceu a morte, Ele venceu o pecado, Ele venceu o mundo e o diabo. Paulo usa o argumento de que Ele expôs principados e potestades à vergonha, ao escárnio, pelo fato de Ele ter morrido na cruz, mas ter ressuscitado. E quando Ele ressuscitou, Ele expôs principados e potestades à vergonha pública. Foi isso que Cristo fez, tendo ressuscitado os mortos. Se Cristo não ressuscitou, nós permanecemos debaixo da condenação do pecado, porque só Cristo tem o poder de nos redimir e de nos libertar da escravidão do pecado. E a palavra de Deus diz, Romanos 3:23, que todos pecaram e carecem da glória de Deus, destituídos estão da glória de Deus, ou seja, carecem de um Salvador que nos possa redimir dessa situação. Então só há um que pode nos redimir dessa situação, a saber, Jesus Cristo, depois de ter morrido na cruz, mas de ter ressuscitado ao terceiro dia. Verso 18: neste caso, também os que dormiram em Cristo estão perdidos, porque creram em algo
ressuscitou, o Fabinho está perdendo tempo com a gente. Aí a gente deveria seguir o ímpio que não crê em nada. Porque se a vida se resume isso aqui, então nada. Para que guardar a vida de santidade? Para que ter compromisso se se resume simplesmente a isso aqui? Tem Paulo está dizendo, não faz o menor sentido isso. Então, se Cristo não ressuscitou, nós nos tornamos os mais inúteis e dignos de compaixão entre os homens. Verso 20. Mas de fato, aí vai falar, mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos. Essa é uma verdade incontestável. Ele deu provas cabais disso durante 40 dias, antes de retornar aos céus, de ascender aos céus, para estar à direita de Deus. Cristo deu provas incontestáveis de que Ele vive. E não só isso, Ele vive e em breve Ele voltará. Ele deu provas sobre isso. Então Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo